Nesta videoaula, vamos ver o conceito de funções construtoras e sua aplicação na instanciação de objetos em JavaScript. Então, outra forma da gente definir, né, a estrutura de um objeto, ou seja, a sua composição, quais são os atributos que definem esse objeto, que caracterizam esse objeto, bem como os seus comportamentos na forma de métodos. Nós podemos fazer uso então do conceito de funções construtoras para isso. Então, desta forma, nós definimos uma função que ela pode ser invocada, né, através do operador new da linguagem para a gente instanciar objetos dinamicamente nas nossas aplicações. Então, para fazer uso desse conceito de funções construtoras, nós definimos uma variável, né, que vai definir então a nossa função para a criação de objetos em JavaScript. E esta variável ela tem como característica, né, o primeiro caractere, né, do identificador desta variável, ela tem que ser com letra maiúscula, né, como nós estamos vendo nesse exemplo aqui, né, da função construtora caixa. Então, estamos definindo uma variável denominada caixa, né, a primeira letra em maiúsculo, que ela vai referenciar então uma função, né, uma função que vai ter como finalidade no nosso programa devolver um objeto no momento que ela for chamada por a nossa aplicação em JavaScript. Então, para isso, nós estamos atribuindo a essa variável denominada caixa uma função que recebe como argumento dois valores, né, que nós chamamos ali de entrada e saída. Esses parâmetros, esses valores que nós vamos passar na chamada a esta função, vão servir para a gente inicializar os valores dos atributos internos dessa função construtora, que neste caso, né, nós temos dois atributos, o atributo entrada e o atributo saída, que nós podemos identificar ali através, né, da palavra reservada this. Então, quando nós usamos aquela palavra reservada this, identifica, na verdade, um membro interno desta função. Neste caso, esses dois atributos, né, o entrada e o saída. Então, esses parâmetros que nós estamos passando para a função entrada e saída vão ser utilizados para a gente inicializar o valor então dos atributos entrada e saída do objeto. Para a gente instanciar, para a gente criar esse objeto na memória, então nós vamos fazer o uso dessa função construtora que nós definimos anteriormente a sua estrutura, certo? Então aqui eu estou criando uma variável chamada meuCaixa, que vai ser um objeto que eu vou instanciar na memória no momento da execução da nossa aplicação. E para a gente instanciar esse objeto, a gente vai fazer uso dessa função construtora que a gente criou previamente. E para fazer o uso, então, a gente usa o operador da linguagem new, né? Então chamamos, invocamos o new e passamos como argumento ali, passamos na chamada do new, a função construtora caixa, que recebe como argumento ali dois valores, né? O valor 100 e o valor 0. Então, esse valor 100 vai ser o valor de entrada inicial na nossa caixa, né? E 0 saída, ou seja, eu estou abrindo o nosso caixa lá do supermercado, nossa padaria, sei lá o que for, né? Com um valor inicial de entrada, né? Que é R$100 lá, e como eu estou fazendo a abertura, não tem nenhuma saída no momento. Bom, para a gente adicionar comportamentos a essa função construtora, né, convém a gente utilizar, né, o prototype, ou seja, o protótipo desta função. Então, ou seja, no momento da definição da função construtora, como nós vimos no primeiro slide, né, nós definimos somente os atributos desta função construtora. E posteriormente a gente adiciona os comportamentos no protótipo dessa função construtora. Por que desta técnica? A gente poderia ter adicionado esses comportamentos, esses métodos, no momento da definição da função construtora. Aqui, quando a gente, né, fez a definição da função construtora, né, e os parâmetros que ela recebe na inicialização dos objetos. Poderia ter colocado esses métodos aqui. Só que quando a gente coloca esses métodos lá na definição da função construtora e quando a gente for instanciar objetos na nossa aplicação, esses métodos seriam duplicados, ou seja, para cada objeto, cada novo objeto que a gente criasse, para cada novo meu caixa, teu caixa ou outro caixa, cada instância de objeto caixa na memória teria duplicado esses comportamentos, depositar, sacar e calcular salário. Desculpa, calcular saldo.
Então, para a gente evitar dessa duplicação dessas operações, em cada instância de objeto caixa, nós adicionamos posteriormente no protótipo dessa função construtora esses comportamentos. Essa é uma forma de herança, então, na linguagem JavaScript. Então, a partir da instanciação de cada objeto individual, eles irão compartilhar esses comportamentos, né? Então, nós teremos somente, né, um depositar, um sacar e um calcular saldo para cada novo objeto do tipo caixa que nós criarmos na memória. Tá? Essa é uma grande vantagem, do reuso, da reutilização de código no JavaScript, né, de acordo com a tecnologia de orientação a objetos, né, o conceito de herança. Certo? Então a gente já adiciona no protótipo do caixa. Veja o que eu estou adicionando então, através da propriedade prototype do caixa, as três operações: depositar, sacar e calcular saldo, certo? E aí a gente pode então agora fazer uso dessas operações. Então vejam aqui o programa está instanciando uma variável, né, denominando uma variável, né, fazendo a declaração de uma variável meu caixa e fazendo a instanciação através da função construtora criada previamente. Bom, essa função construtora está sendo utilizada somente para inicializar ali os valores iniciais dos atributos, os atributos entrada e saída, certo? Então a gente está depois mostrando na tela, né, qual é o saldo inicial do caixa após a criação do objeto. Posteriormente a gente está fazendo duas operações, né? A gente está fazendo um depósito de R$200, né, e um saque de R$150 no caixa e mostrando qual é o saldo atual do caixa após essas operações, ok? E ali então a saída do nosso programa, o que ele vai mostrar após essas operações, né? Vai mostrar então após a operação, né, de criação do objeto, vai mostrar R$100, que foi, né, o depósito inicial que nós fizemos, né, durante a criação do objeto. E após então o depósito e o saque que nós realizamos, né, ele mostra o saldo atual de R$150. Na sequência, então, nós vamos ver na prática como isso funciona. Vejamos então como criar a estrutura de uma função construtora e fazer uso dessa estrutura em um programa. Tá? Então eu tenho aqui uma pasta chamada videoaulas, onde eu vou criar aqui uma nova aplicação em JavaScript. Eu vou chamar aqui essa aplicação de prog 01.js. Primeiramente, então, vamos fazer a definição da nossa função construtora, que eu vou chamar de caixa, como nós vimos ali no exemplo, né? Essa caixa, então, ela vai invocar uma função que vai receber como argumento dois parâmetros, entrada e saída, que são os valores, então, para os atributos dessa função construtora chamada entrada, tá? Que vai receber como argumento entrada na passagem de parâmetros, e a saída, que vai receber como argumento a saída na passagem de parâmetros. Feita a definição, então, da função construtora, nós vamos agora adicionar algumas operações no protótipo dessa função construtora, visto que aqui nós somente definimos os atributos, ok? Então, na função construtora caixa, no seu protótipo, nós vamos adicionar uma operação, um comportamento chamado depositar. O depositar, então, vai ser uma função, né, que recebe como argumento qual o valor que eu vou depositar no meu caixa. Então, diz.entrada vai ser mais ou igual ao que eu tenho lá, né, acrescentar no que eu tenho lá o valor que eu estou passando como argumento. Vamos fazer a mesma coisa, né, para adicionar o comportamento sacar nesta função construtora. Então, o comportamento sacar, ele vai ser o contrário do nosso depositar, ou seja, lá na nossa entrada, lá na nossa saída, eu vou então acrescentar esse valor de saída, ok? Vejamos aqui então como é que eu vou agora usar essa função construtora para instanciar objetos na memória. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de meu caixa. O meu caixa eu vou instanciar, né, invocando o operador da linguagem new,
né? Eu vou invocar usando então a função construtora caixa que eu defini previamente. Vou depositar inicialmente R$ 100, né? Como eu estou criando esse objeto meu caixa, não tem nenhuma saída no momento, estou abrindo o meu caixa. Depois que eu abrir o meu caixa, então eu vou mostrar na tela qual é o saldo atual, o saldo inicial. Então, o saldo inicial do caixa vai ser, né, o valor que eu tenho lá em meu caixa, ponto, o que eu tenho lá na entrada deste caixa. Bom, como esse aqui é um valor numérico, né, um number, como nós vimos em aulas anteriores, eu posso mostrar, né, com 2 casas decimais, para ficar formatado direitinho. Depois eu vou fazer uma operação de saque neste caixa, ok? Então eu vou usar, né, um método que eu já defini, né, previamente, que é o sacar. Eu vou sacar então R$ 50 do meu caixa e vou mostrar novamente na tela, né, para a gente ver como ficou agora o saldo atual do caixa após a realização do saque. Vou fazer a mesma coisa então, meu caixa, e aí vou mostrar agora, né, eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou fazer o que eu tenho de entrada menos o valor que eu tenho de saída, né? Visto que eu esqueci de adicionar uma operação que me retorna o saldo atual, que é a entrada menos a saída. Mas eu posso fazer isso aqui desta forma como eu estou mostrando para vocês. E agora nós vamos testar esse programa. Vou só salvar aqui, Ctrl S para salvar, vou abrir aqui o terminal e aí eu já posso testar esse nosso programinha. Então eu vou usar o Node, né, como interpretador para testar o programa. Vou passar como argumento aqui para o Node, então prog01.js. Ok? Então ele executa o programinha e mostra a saída para a gente, exatamente como esperado, né? Então o saldo inicial do caixa era R$ 100, então após a instanciação do objeto que nós fizemos aqui, né? Como nós passamos R$ 100 de entrada e 0 de saída, né? E já mostramos o saldo inicial, né? Ele mostra os R$ 100 para a gente. Depois eu fiz a operação de saque, né? Usando o método sacar que eu já tinha feito aqui, né? Previamente, adicionando no protótipo da função construtora, né? Fiz o depósito, o saque de R$ 50 e mostramos aqui o saldo atualizado, o saldo atual, né? A partir, né, desta operação, onde eu faço então, né, a subtração lá da entrada do valor de saída. Como nós não fizemos nenhuma saída ainda, aliás, fizemos uma saída aqui de R$ 50, né? Então, os R$ 100 que nós tínhamos inicial, menos os 50, né, vai dar o saldo atual de R$ 50, como nós podemos observar aqui. Certo?